Olá, eu estou feliz por estar com você aqui mais uma vez no canal Beit Sefer. O nosso ponto de encontro de estudo da Palavra de Deus, com estudos e mensagens preciosas para todas as áreas da nossa vida. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar o link para que outras pessoas também sejam abençoadas com essas porções preciosas, com esses estudos bem práticos e bem preciosos da Palavra de Deus para a nossa vida diária. Marca o sininho lá embaixo para que você receba as notificações sempre que for colocada uma mensagem nova aqui, e assim estaremos juntos para entendermos e buscarmos um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus em áreas que são preciosas para cada um de nós. Hoje eu gostaria de convidar você a pensarmos um pouquinho numa parábola que Jesus contou. Parábola, na verdade, era uma forma muito prática que Jesus usava para, através de uma linguagem figurada, transmitir um conteúdo moral que muitas vezes era confundido com fábulas. Fábulas, na verdade, eram histórias contadas através de animais, personagens que eram animais e procuram trazer conteúdo que se aplicaria à nossa vida diária. Eram muito comuns entre os judeus e o principal contador de parábolas que nós já conhecemos foi Jesus. Ele queria fazer com que a sua palavra chegasse de uma maneira prática, simples e que todos pudessem entender e encontrassem ali lições preciosas para a sua vida no dia a dia. A parábola que vamos ler, ela se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas foi o autor do terceiro evangelho e também do livro de Atos. Não há registros que ele tivesse se encontrado pessoalmente com Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular, mas alguns consideram que ele também participou daquele grupo de 70 discípulos que foram enviados por Jesus para evangelizarem e trazerem para ele as suas experiências do que havia acontecido em cada cidade por onde eles passaram, compartilhando a mensagem do Evangelho. Lucas também acompanhou Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Ele é mencionado somente 3 vezes em todo o Novo Testamento pelo seu nome, mas o conteúdo que ele nos traz é fundamental para entendermos tudo aquilo que a Palavra de Deus tem para as nossas vidas. E é com esse contexto que Jesus começa a nos contar a história de um homem que procura para pedir a Jesus que servisse de juiz entre ele e o seu irmão para repartirem a herança que o pai havia deixado para eles. Jesus dá uma resposta muito dura para esse homem. Quem me deu o direito de julgar entre você e o seu irmão, repartir propriedades que pertencem a vocês? Em outras palavras, Jesus diz: olha, isso não é problema meu, resolvam isso daí. E ele continuou dizendo às pessoas que estavam com ele, aproveitou essa oportunidade para fazer com que outras pessoas pudessem entender que existem determinados valores da nossa vida que não podem ser negociados. E então no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 13 a 21, nós lemos assim: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir a propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus conta para aquela multidão que estava ali perto deles uma parábola. Uma parábola que era a história de um homem rico que tinha feito muita plantação e teve uma grande colheita. Então ele começou a pensar: olha, eu não tenho lugar para guardar todas essas coisas. O que eu vou fazer agora? Ah, já sei! Ele disse para si mesmo: eu vou derrubar os meus depósitos, os meus armazéns, os meus depósitos de cereais e construir outros ainda maiores. E então eu vou poder guardar toda a minha colheita junto com aquilo que eu já tenho. Então
eu posso dizer para mim mesmo, né, numa situação dessa, olha que homem feliz que eu sou, eu tenho recursos para viver muitos e muitos anos da minha vida. Não preciso me preocupar com nada mais, porque agora eu só posso aproveitar aquilo que eu já tenho. É hora de descansar, comer, beber e alegrar-me. Mas olha só que ironia. A parábola diz que naquela noite Deus apareceu para aquele homem e disse: seu tolo, seu insensato, essa noite você vai morrer. E quem vai ficar com tudo que você guardou? E então Jesus conclui com essa parábola dizendo: isso é o que acontece. É isso que acontece com todas as pessoas que juntam riquezas para si, mas que diante de Deus são pobres, miseráveis. Quantas vezes nós agimos exatamente dessa maneira? Será que tem sido essa a sua postura? Aposta tudo num trabalho, aposta tudo numa atividade que você está desempenhando, achando que simplesmente fazendo isso você não vai ter com que se preocupar pelo resto de sua vida? Algumas lições preciosas que eu gostaria de deixar com você sobre essa parábola que Jesus ensinou. Em primeiro lugar, não leve para Jesus o que você pode resolver. Eu já tive a oportunidade de conversar sobre milagre e dizer que milagre não é aquilo que eu não posso fazer. Milagre é aquilo que só Deus pode resolver para mim. Só Deus tem condições de fazer acontecer. E quando nós temos coisas que podemos fazer e não fazemos, não adianta ficar pedindo a Deus uma solução qualquer. Deus nos deu sabedoria, inteligência, saúde, disposição, força, vigor, conhecimento. Quanto conhecimento nós temos e que podemos e precisamos usar a nosso favor. Quando Jesus disse para aquele homem: quem foi que me deu o direito de julgar ou de repartir a herança entre vocês? O que Jesus estava dizendo é: existem coisas que você pode resolver. Deus deu a você as condições para resolver. E é importante que você use isso a seu favor. Deixe para Deus aquelas coisas que somente Ele pode fazer por você. Uma segunda lição que nós temos aqui é que o que você tem não define quem você é. Nós todos somos pessoas muito frágeis. Estamos muito bem hoje e daqui a pouco vem uma doença, vem uma situação qualquer e tira todo o nosso vigor. Não adianta queremos fazer planos simplesmente achando que acumular posses, acumular riquezas vão resolver a nossa situação, porque existe uma coisa que iguala a todos nós, nos coloca todos no mesmo nível, todos sentados diante da mesma cadeira, e isso é a morte. Ninguém consegue enganar a morte. Não adianta aquilo que fazemos, por mais que façamos. O dia que a morte chega para nós, nós somos todos iguais. Vamos parar no mesmo lugar. Ninguém vai vestir roupa diferente, ninguém vai vestir roupa de marca, ninguém vai usar o carro último tipo, ninguém vai poder se desculpar dizendo: olha, mas eu ainda estou na flor da minha vida, eu ainda estou começando a viver agora. Somos todos iguais. Certa vez Jesus falou, ensinando sobre a morte, e ele nos deixa uma lição muito importante, quando ele começa a nos questionar sobre a importância que tem isso. E no outro palavra diz: olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua saúde, perder os seus relacionamentos, perder a sua família, perder tantas outras coisas importantes e que fazem falta na nossa vida diária? Então, o que você tem não define quem você é. Uma terceira lição é: cuide da sua saúde. Não existe bem mais precioso que a nossa saúde. Não adianta queremos trabalhar muito, acumularmos riqueza, mas nos desgastarmos tanto com isso, não termos tempo para trabalharmos o nosso bem-estar físico e emocional. Porque em algum momento o nosso corpo cobra o preço por isso. Existem muitas doenças que são chamadas doenças psicomotoras, psicossociais, porque elas não têm a ver somente com o nosso corpo. Quando nós nos deixamos levar pelo estresse, pelo peso daquelas coisas que fazemos, muitas vezes é o nosso corpo quem começa a bater um sininho nos avisando: olha aí, ó, você está indo além da conta, é hora de parar.
Talvez fosse essa a situação daquele homem, estava tão preocupado em trabalhar que você prestou atenção que o texto não menciona a família dele? O texto diz: e o que você guardou até agora, o que você acumulou, vai ficar para quem? Ele não tinha família, não tinha herdeiros para receberem o que ele havia preparado. Talvez por conta disso também ele não estivesse cuidando da sua saúde física. Estava fragilizado. Chegou aquele momento e ele não tinha saúde para usufruir mais as coisas que havia plantado. Quem sabe pudesse ter sido uma fatalidade, é verdade, mas ele teve tempo para se programar. Uma vida saudável é resultado de equilíbrio espiritual, físico, emocional, mental e também econômico. O desequilíbrio em qualquer área da nossa vida pode colocar tudo a perder. Por isso é que Jesus conclui esses textos dizendo: e aí, maluco? O que você fez até agora? Vai ficar para quem? Trabalhar é muito bom, mas precisamos de tempo para usufruir os resultados. Não adianta queremos passar todo o tempo do mundo e não termos tempo para cuidar daquelas pessoas que são importantes para nós. Daquelas pessoas com as quais nós temos prazer e alegria em compartilhar as coisas. Então, equilibre a sua vida. Lembre-se que o trabalho é a principal fonte de receita que nós temos para suprir todas as nossas necessidades financeiras. E é através dos nossos recursos financeiros que nós nos preparamos para fazer todas as outras coisas. Mas se nós passamos do ponto, às vezes nós trabalhamos demais e perdemos a saúde por causa disso. Perdemos o nosso equilíbrio. E um dos males que mais hoje tem afetado as pessoas é uma doença que vem de uma palavrinha em inglês que se chama burnout. Já ouviu falar sobre isso? Burnout nada mais é do que o esgotamento físico, mental, emocional e que deixa as pessoas sem condições de trabalharem, sem condições de produzirem. Muitas vezes a pessoa começa por uma síndrome de burnout e acaba caindo para outras situações como a própria depressão, perdendo as condições de se manterem e precisam de um longo tratamento até que recuperem o seu equilíbrio para continuarem em frente. Aquele homem era muito rico, mas insensato, não cuidou de nada disso. Você tem tempo, aproveite o seu tempo e faça do seu tempo o melhor do mundo. Trabalhe, aproveite o seu vigor, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu empreendedorismo. Mas faça isso lembrando que você é o principal e que você deve aproveitar o seu tempo para aproveitar tudo aquilo que você está plantando, juntamente com a sua família, juntamente com os seus amigos, com aquelas pessoas que são importantes para a sua vida. Glorifique a Deus através do seu trabalho. E lembre-se, isso começa quando nós temos a certeza de que Jesus Cristo está em nosso coração. Quando Ele nos prepara não somente para a vida que vivemos aqui, mas para aquela vida que vamos viver na eternidade, com Ele na presença do Pai. Fé e trabalho é essencial. É a receita para uma vida próspera e abençoada por Deus. Tenha fé, vá em frente, use toda a sua capacidade criativa e empreendedora, mas faça isso com sabedoria, aproveitando tudo aquilo que Deus tem te dado de bom. Vá em frente, vai na fé, fé e trabalho. Deus abençoe você. E não se esqueça de curtir essa mensagem, de compartilhar com seus amigos. E mais uma vez, se você ainda não fez inscrição no canal, essa é a sua hora, é a sua oportunidade. Vamos em frente.